Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um relato aqui na Rádio Infidelidade através do canal Silvana Rênica. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, curte agora para não esquecer e depois deixar os comentários de vocês, os conselhos, os pareceres, porque eu tenho certeza que essa aqui precisa e muito dos nossos conselhos. Oi, Sil, tudo bem? Eu gosto muito dos seus vídeos, das suas análises, dos comentários. Querendo ou não, a gente acaba se identificando muito com algumas histórias, então hoje decidi contar a minha. Tenho 49 anos e sou casada com um homem de 50 a 30 anos e nós somos pais de 3 filhos, um de 31, uma de 21 e uma de 18. Eu e ele nos conhecemos desde a adolescência e todo mundo sempre me falava de como ele era um cafajeste, mas eu, cega de amor, não enxergava um defeito naquele homem. Engravidei logo na primeira trepada. Ele já tinha tido várias namoradas e minha família o colocou contra a parede. Ele tinha que se casar comigo e trabalhar para sustentar o nosso filho. Eu fui uma mulher muito passiva durante os meus primeiros 15 anos de casamento. Eu era tão passiva que ele ia sozinho para todas as festas da cidade. Beijava todas as bocas e ia para a cama com todas as mulheres. E essas histórias despudoradas chegavam até mim e a minha reação era nula. Na minha cabeça não podia jamais desmanchar a nossa família. Os meus pais e os meus sogros me pressionavam para ser a mulher perfeita, a esposa perfeita. Hoje eu tenho uma imensa raiva de mim nessa época. Eu era uma verdadeira idiota. Mas nenhum caso do Márcio mexeu tanto comigo quanto o que ele teve com uma tal de Sandra. Na época, a criatura tinha apenas 19 anos, era uma daquelas jovens bem vulgares, atiradas, andava com mini saias curtíssimas mostrando a calcinha e decotes profundos sem sutiã. Seu vocabulário era muito chulo e ela estava sempre bêbada. Meu esposo nunca tinha tido uma amante fixa, mas essa tal de Sandra ele teve. Ele chegou a pagar aluguel para ela, fazer compras do mês, ir para festas e até viagens, coisa que ele nunca fez comigo. Eu lembro do quanto fui humilhada no dia em que nos reunimos com alguns amigos e familiares para assistir o último capítulo da novela América, isso lá em 2005. E do nada essa criatura chega com ele aos beijos na nossa casa, na frente de todo mundo. Tivemos uma briga homérica nesse dia. Disse que ia pedir o divórcio, mas lá foram a minha mãe, a minha sogra fazerem a minha cabeça de que essa tal de Sandra que ficava tentando ele, o coitadinho. Ele e essa Sandra foram amantes por 10 anos. E essa Sandra fazia de tudo para me atingir. Chegou a mandar fotos dele sem roupas na cama dela. Dizia que eles faziam sexo sem camisinha e que eu era muito cheia de cerimônias. Por isso, ele me chifrava. Entrei numa depressão profunda. Tentava ser a mãe perfeita, mas todo mundo na cidade via o nome Corna tatuado na minha testa. Engordei, tentava ser uma boa mãe para os nossos filhos, enquanto ele estava com essa mulher. Passei inúmeras noites em claro, chorando. Até que um dia a tal de Sandra conheceu outro cara casado. Inclusive, essa esposa pagou com a língua, pois ela adorava me julgar e espalhar várias fofocas sobre mim. E ela passou a trair o meu marido com esse cara. Nessa época, o meu marido quis se aproximar de mim, mas eu estava tão cansada de tudo que, em vez de me separar, virei uma pessoa fria e destemida. Decidi me vingar, emagreci, comecei a me cuidar, entrei na academia, comecei a vestir roupas curtíssimas e justíssimas. Às vezes, nem calcinha eu usava. Ser admirada por quase todos os homens à minha volta elevou em 1000 a minha autoestima. E ele ficava se mordendo de ciúmes. Mas quando ele vinha me falar algo, jogava tudo na cara dele do que ele fez comigo. Ficava caladinho. Depois de um tempo, comecei a traí-lo também.
com os amigos dele, alguns casados. Até hoje sei de histórias de algumas mulheres que amavam falar mal de mim, enquanto no momento eu estava tirando a cueca do marido delas na minha cama. Uau, Jesus amado! Só que, diferente dos homens que não sabem esconder nada, eu conseguia. Sil, tinha dias que eu dormia com 3 homens diferentes e isso era muito divertido. Nessa época, o tesão do meu marido em mim cresceu, mas eu negava todas as vezes que ele me procurava. Certo dia, essa tal de Sandra engravidou do outro cara com quem ela dormia e tentou a todo custo dizer que o filho era do meu marido. Fizeram DNA e o resultado deu negativo. Nesse dia, o meu marido deu um pé na bunda tão grande nela e eles nunca mais se relacionaram. Até embora ela foi com outro homem que ela começou a se envolver enquanto estava grávida. Ainda no dia do DNA, decidi fazer uma surpresa para o meu marido. Fiz com que ele me pegasse na cama com um desafeto dele. Um cara feio, velho, gordo, mas tinha um instrumento avantajado e era ótimo na cama. Eu estava com tanta vontade que até esqueci de nos protegermos. Esse cara era casado com uma das mulheres que adoravam soltar piadas sobre mim. Estávamos a 1000 quando meu marido chegou em casa e ouviu os nossos gemidos. Ele foi até o quarto e viu a cena. Eu e o cara na cama, nossas roupas no chão. Ele ficou puto nessa hora, começou a gritar e eu achava graça, jogando na cara dele que a minha vingança havia sido completa. Falei o nome de todos os homens com quem eu tinha ido para a cama. Ele começou a chorar e eu rindo. Tinha certeza que ele jamais seria louco de contar, pois nunca que aceitaria ser o maior corno da cidade. Me senti vingada, mas sinto que virei uma puta por causa de tudo isso. Eu e ele continuamos com o casamento, pois apesar de tudo eu sempre o amei loucamente, tanto que depois que esse cara saiu, ele veio me pedir perdão. Nós passamos o dia inteiro trepando, aproveitando que os nossos filhos estavam viajando. De vez em quando, o espírito da safadeza toma conta de mim e eu fico me coçando para trair. Mas como o meu marido virou um santo depois de tudo isso, decidi aquietar a perereca e bancar a esposinha perfeita que todos sempre me cobraram para ser. Uau! Gente, eu avisei! Quero os comentários de vocês aqui. Não tem nem o que falar muito dessa história. Eu só dou um conselho. Cuidado, pois nessa hora o seu marido pode perder a cabeça e cortar a sua também. Não brinquem com fogo. Não se atrevam a fazer o que essa mulher fez. Vingança, nunca, jamais, por mais que passe pela sua cabeça, mantenha a sua dignidade. Ah, já que estão falando mal de mim, então vou fazer jus. Aí você está fazendo o quê? Se igualando àquelas pessoas. Fazendo sexo sem preservativo, está colocando em risco a sua saúde, a sua vida. Gente, não sigam esse exemplo, pelo amor de Deus, não sigam esse exemplo. Vocês têm muitas outras opções. No caso aqui, não ser tapada a ponto de ficar ouvindo mãe e sogra determinar como é a sua vida. Eu acho muito engraçado, né? Eu vou ter que falar aqui. Veja bem, ela não tinha coragem de se separar e jogava a culpa de que queria ter o casamento perfeito, de que a sogra isso, que a mãe aquilo, que ela tinha que ficar calada. Por exemplo, a amante chegou aos beijos com o marido dela dentro da casa dela e a mãe dela e a sogra dela a convenceram de continuar casada, ou seja, ela não tinha que se separar só do marido, tinha que se separar da família inteira. Ah, eu sempre fui louca por ele. Tu precisa de amor próprio, minha filha. Tu precisa de amor próprio. Claro que agora tá tudo bem. A amante foi embora, né? Ele virou corno, é óbvio que ele tá ali quietinho, mas será que isso significa que ele te ama? Que ele vai te respeitar? O cara te sacaneou a vida toda. Você aceitou e agora você... Na verdade, assim, vou falar porque eu sempre falo, né, gente? Na verdade, eu acho que ela sempre
gostou dessas safadezas todas, mas ela tinha que vestir o papel da esposa perfeita. Então, como eu vou ser uma safada, né? Como que eu vou ser uma safada se eu não tenho motivos para isso? Agora eu tenho. Vingança. Meu marido me trai. Mas se fosse só isso, ela não ia sentir vontade disso agora de novo. Lembra que ela fala? Ai, às vezes dá uma vontade de safadeza, mas eu estou sendo a esposa certinha e perfeita que todos queriam que eu fosse. Para mim, uma vida vazia, infeliz e se esconde atrás de um casamento falido que nunca deveria ter acontecido. Essa é a minha opinião. E eu proíbo vocês de fazerem esse tipo de vingança. Isso pode acabar muito mal. O marido dela é tão sonso que ao invés de tomar uma atitude, foi lá pedir perdão. Oh, agora eu sei o quanto é dolorido ser traído e eu te desculpo. Não, minha filha, ele tá velho. Não vai mais conquistar uma menininha de 19 anos. Tu vai servir para cuidar dele, trocar fralda quando ele estiver cagando nas calças, porque eu sempre acreditei na lei do retorno. E se tu tivesse tido dignidade de fazer diferente, de ter se separado e cuidado da sua vida, mas não. Você foi para o caminho errado. Eu não concordo com isso, gente. Não concordo. Eu acho que você quer se vingar. Eu acho que a maior vingança para esse homem era você ter virado as costas e ido embora com os filhos dele lá no começo, quando ele começou a te trair, mandado essa família toda se fuder. Essa é a minha opinião. Um beijo e até a próxima história real.